A gente vai responder essa questão 2. Ela diz o seguinte, ó. Um alpinista escalando uma montanha cujo formato pode ser parecido com o de um cone reto, iniciou seu trajeto da base da montanha até seu topo em linha reta. Chegando na metade do percurso, verificou seus equipamentos de navegação que lhe indicaram que era melhor continuar a escalada por outro caminho. Então, deslocando-se horizontalmente, deu meia volta na montanha para terminar a escalada. A figura a seguir representa o trajeto realizado pelo alpinista. Então, ele começou aqui, deu a meia volta e depois finalizou, né? A pergunta é a seguinte, ó. Assim, a projeção ortogonal do trajeto realizado pelo alpinista na base da montanha pode ser melhor representado por, vê só. Sempre que a gente se refere à projeção ortogonal, a gente vai literalmente imaginar como se tivesse uma projeção aí em 90 graus e a gente tem que entender para onde está essa projeção. E ele explica aqui, né? Que é na base da montanha. Então, a gente vai pensar em todos esses vários... Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Em todos esses vários pontinhos aqui, ó. Eu estou fazendo de amarelinho, que constituem essas retas, tá? A projeção de todos esses pontos na base. Então, se a gente fosse projetando todos esses pontos, no caso, projetando essa própria reta, que nesse caso aqui, ela vai estar... Meu Deus, esqueci a palavra. Na diagonal, esqueci a palavra. Como ela vai estar aqui na diagonal, se a gente fosse projetar ortogonalmente, né, de forma a fazer 90 graus com a base, como é que ficaria essa projeção? A pergunta é literalmente essa, ó. O que é que a gente tem que imaginar? Beleza, vamos lá. O principal ponto é que a gente tem que pensar como se literalmente a gente estivesse vendo isso aqui de cima, ó. Vamos pensar que isso aqui é a cabeça de um ser humano, tá? Parecendo um sol, né? A cabeça de um ser humano. Então, ele está olhando isso aqui de cima. Olhando de cima, como é que isso vai estar desenhado na base? Vamos lá. Vamos começar com essa parte aqui. Se a gente fosse projetar isso na base, concorda que ficaria assim, ó. Se a gente fosse projetando, projetando, projetando. Esse traço final aqui, que é o que a gente tem que pensar, né? Como é que ele ficaria? Ele ficaria dessa forma. Correto, né? Beleza. Vamos agora para a meia volta, ó. Na meia volta, o que é que acontece? Vocês têm que pensar que isso aqui é o cone. Então, se é um cone, ele vai fazer literalmente esse movimento, né? Isso. Então, ele vai andando aqui para frente. Ó, vamos projetando, projetando. E depois ele vai voltando aqui para trás. Não é isso? Ou seja, vai haver esse movimento aqui, ó. Ok? Agora vamos para a última parte, que é essa partinha daqui. Se a gente fosse projetar, ó, veja que ele vem aqui do meio, aí ele é reto, né? Assim, é um caminho reto, não é meia volta nem nada. Então, ele terminaria aqui, ó. Não sei se vocês acompanharam aí os traços, mas ele ficaria, no caso, um pouquinho mais para trás, né? Ficaria aqui. Ou seja, o desenho, no final das contas, ó, seria esse, que é exatamente a letra C. Então, pensar sempre nessa projeção. É literalmente como se eu estivesse pegando essa parte aqui do desenho que está em cima e projetasse cada pontinho dele que eu digo desenho, né? Cada pontinho do desenho na base aqui. Que nesse caso do probleminha é a base da montanha, né? Mas a gente tem vários probleminhas diferentes que estabelecem essa mesma relação, tá?